Muito boa tarde, obrigado Rodrigo. Tenho-te a dizer que não acho nada que Évora seja chato, mas talvez seja porque quando venho a Évora normalmente estou com liberais e os liberais nunca são chatos. E isso talvez signifique que Évora precisa mesmo dos liberais, das pessoas liberais, das ideias liberais. Começo por cumprimentar obviamente os évorenses, começo por cumprimentar os liberais, aqueles que sempre souberam liberais, aqueles que eram liberais e não sabiam, e mesmo aqueles que possam aqui estar, que ainda acham que não são liberais, mas nós estamos certos que eles vão se encontrar como liberais. E assim acho que cumprimento todos aqueles que partilham em comum aquilo que eu acho que é a ideia que vos trouxe aqui hoje, que é todos vocês têm em comum que acreditarem que Évora tem um potencial que precisa de ser libertado. Nós estamos aqui em agosto, ainda estamos em agosto, e agosto é um mês especial para quem ama a liberdade. Há muitas datas e muitas efemérides que eu vos podia aqui recordar por esse mundo fora. Vou-vos dar o exemplo de três que dizem muito aos portugueses. A primeira, a Revolução Liberal de 1820. Diz muito aos portugueses, diz sobretudo aos liberais. Depois, amanhã, evoca-se também o referendo em Timor-Leste. Diz obviamente mais aos timorenses, mas também diz muito. Eu então sou de uma geração que se mobilizou e que saiu para a rua, foi todo um país que saiu à rua em prol da causa da liberdade em Timor-Leste e faz agora também, iremos amanhã evocar esse referendo que abriu o caminho para a liberdade em Timor. Depois, curiosamente, a mesma data da Revolução Liberal, mas obviamente há uns anos, dia 24 de agosto, o dia da independência dos ucranianos, e que também é uma causa que os portugueses, não apenas a Iniciativa Liberal, têm saudade. E, portanto, como nós costumamos dizer, agosto da liberdade, e este é mesmo o mês da liberdade. Mas falemos então de Évora. E na história da democracia de Évora, em termos daquilo que é a gestão autárquica, divide-se Évora em dois momentos, ou dois mais um, 37 anos de gestão comunista e depois também um interregno de gestão socialista, que foi tão boa ou não que os évorenses decidiram voltar à gestão comunista. É isto que resume aquilo que é a gestão autárquica neste Conselho. E o resumo destas duas realidades no Conselho de Évora é desordenamento, estagnação e falta de visão. Eu que sou de fora é o que eu vejo. Vocês que são de cá me dirão depois se eu estou a ver bem à distância. Vejo um terreno sem grande lógica, da habitação à mobilidade, e nós bem sabemos que Évora é património da humanidade, que Évora é história, é cultura, é memória, mas Évora não pode ser apenas isso. O poder autárquico e o Conselho não podem viver apenas da história ou de recordações do passado. Évora tem que ser também uma promessa de futuro, Évora tem que garantir um futuro. Évora fica bem num postal, mas tem que ter um futuro real. Eu acho é aquilo que eu sinto. Portanto, e perante isto, é tempo de, faço eu aqui um bocado a pergunta, mas acho que é aquela pergunta que vocês irão fazer até ao dia das eleições, perguntar às agentes de Évora, ao povo évorense, o que é que querem, que futuro é que querem para esta terra. Durante anos Évora tem perdido oportunidades, tem perdido empresas, tem perdido jovens, tem perdido competitividade. Quem aqui estuda não fica e parte, quem aqui nasce parte e procura uma vida fora, quem aqui quer investir encontra burocracia e obstáculos e a maioria não fica por aqui. E, portanto, seria óbvio vir aqui defender que Évora precisa de liberalismo, mas antes de liberalismo, aquilo que eu acho que Évora precisa é de inconformismo. E é aquilo que eu sinto dos liberais de Évora. É que são uma gente inconformada e eu acho que o discurso que o Rodrigo fez aqui antes demonstra isso. Portanto, os liberais estão aqui porque não se conformam, porque não aceitam a estagnação, porque não aceitam o desordenamento, não aceitam que Évora se resigna à ideia de que não pode ser mais, que não pode ser melhor. Estamos aqui porque somos inconformados, porque somos liberais, porque acreditamos que a política deve servir para transformar. Estamos aqui para libertar Évora da estagnação, estamos aqui para libertar o potencial que existe nesta terra e nesta gente. E para isso é preciso, como o Rodrigo disse bem, as ideias. Começando, por exemplo, pela economia. Dizem muito que os liberais falam de economia, mas não é assim por um fetiche, é porque tem uma razão de ser. Nós queremos uma Évora que crie emprego, que atrai empresas, que dá oportunidades a quem quer empreender. Uma cidade que aproveita a universidade, o património e a localização para ser mais do que turismo de fim de semana. Uma cidade que retém o seu talento, que inova e que produz. Depois, a habitação e o urbanismo. Hoje, como eu disse, o território está desconectado e as famílias não encontram casas acessíveis. Os jovens não conseguem começar aqui a sua vida própria, o concelho cresce sem uma lógica, sem visão, sem planeamento. Nós dizemos mais zonas de edificação, mais construção, menos burocracia, mais liberdade para viver em Évora. Precisamos de uma política de habitação que sirva as pessoas, não precisamos de regras inúteis que fazem obstáculos a que haja essa boa habitação.
Portanto, é preciso uma Câmara que trabalhe com os investidores e não contra os investidores, porque eles podem trazer mais habitação. E em terceiro, a mobilidade. Parece que é assim talvez um grande desafio. Nós estamos lá em Lisboa, achamos que lá no Alentejo eles têm muito tempo, não há trânsito. Não, a mobilidade é um problema também no Alentejo, também numa capital como é Évora. Em Évora compraram-se autocarros elétricos, e bem, e bem. Esqueceram-se foi depois de adaptar as rotas àquilo que são as verdadeiras necessidades das pessoas de Évora. Portanto, do que é que vale ter autocarros novos se eles não passam à hora que as pessoas precisam? E qual é que é o resultado disso? O carro continua a ser a primeira opção. Portanto, os liberais aquilo que querem, seja em Lisboa, mas também em Évora, são transportes que funcionem, que facilitem a vida das pessoas, que devolvam tempo e qualidade de vida, neste caso, aos eburenses. E tudo isto, economia, habitação, mobilidade, tem obviamente um objetivo maior. As ideias têm sempre um objetivo maior. Esse objetivo são as pessoas. Nós queremos uma Évora que não perde os seus filhos, nem aqueles que por cá passam. Uma Évora onde quem nasce aqui pode de facto cá viver, uma Évora onde quem estuda aqui queira cá ficar, e uma Évora que atrai quem parte e quer regressar. Ou seja, uma Évora que cresce, uma Évora viva, uma Évora inconformada, uma Évora com futuro. A Iniciativa Liberal apresenta-se a estas eleições com inconformismo e coragem. Esta parte da coragem é importante e já se viu por aquilo que o Rodrigo aqui quer transmitir, com alguma humildade. Eu acho que não tens que ter humildade nenhuma disso. É preciso mesmo muita coragem para, num território destes, ter coragem para ter uma candidatura autárquica. A Iniciativa Liberal está aqui para provar que é possível fazer diferente, gerir melhor, criar mais oportunidades. Todas estas ideias e atitude precisam, obviamente, de rostos. Nós pensamos nas pessoas e é preciso ter pessoas para fazer o futuro a essas pessoas. Pessoas que também deem o exemplo do inconformismo, e que o inconformismo tem consequências, e consequências positivas, e o exemplo que o liberalismo é de facto urgente. E é por isso com enorme motivação que eu aceitei estar aqui hoje para dizer a Évora que têm nesta equipa, começando no Fábio Cabasso, um alentejano inconformado e ambicioso, com um percurso profissional e uma disponibilidade que dão a garantia que Évora não é apenas património, que Évora pode ter futuro, que Évora não pode ser só postal, tem mesmo que ser algo mais real. Não só o Fábio, o João Sabino, a Mariana Marques, o Rodrigo Mendonça, são 4 nomes dos outros muitos liberais que estão aqui hoje e que podem, com o seu inconformismo, garantir que Évora vai ser libertada da sua estagnação e que tem um futuro para ser de facto mais real. Muito obrigado.